O milionário foi tomar um café, e ao ver o anel da empregada, começou a suar frio. Numa manhã ensolarada de outono, Tarcísio Mendes, 45 anos, empresário bem-sucedido e dono de uma das maiores construtoras de Ribeirão das Neves, Minas Gerais, decidiu experimentar o novo café que acabara de abrir na Avenida das Acácias. O Aroma Memória, como se chamava o estabelecimento, tinha uma fachada elegante e rústica, com grandes janelas que deixavam a luz natural inundar o ambiente. Tarcísio estacionou seu Audi A8 na frente do café, ajeitou o terno Armani impecável e entrou no local. O aroma de grãos recém-torrados invadiu suas narinas, trazendo uma sensação reconfortante. Ele se aproximou do balcão, onde uma jovem de cabelos cacheados e olhos verdes atendia os clientes com um sorriso caloroso. Bom dia, seja bem-vindo ao Aroma Memória. O que vai querer hoje? Perguntou a atendente, cujo crachá indicava o nome Yasmin. Bom dia, respondeu Tarcísio, estudando o cardápio. Me vê um expresso duplo, por favor. Enquanto Yasmin preparava o pedido, Tarcísio observou o ambiente. O café tinha um ar acolhedor, com mesas de madeira rústica, poltronas confortáveis e prateleiras repletas de livros. Nas paredes, quadros de paisagens brasileiras davam um toque de cor e alegria ao local. Quando Yasmin se virou para entregar o café, um detalhe chamou a atenção de Tarcísio. No dedo anelar da mão direita da jovem, havia um anel de prata com uma pequena esmeralda. Seu coração deu um salto. Aquele anel, ele o conhecia bem demais. Aqui está seu café, senhor, disse Yasmin, colocando a xícara sob o balcão. Tarcísio pegou a bebida, seus olhos fixos no anel. Desculpe a indiscrição, mas esse anel, onde você o conseguiu? Yasmin olhou para sua mão, um pouco surpresa pela pergunta. Ah, este? Foi um presente da minha mãe. Ela disse que era uma lembrança especial de quando era jovem. O empresário sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Aquele anel era idêntico ao que ele havia dado a Lívia Carvalho, seu grande amor de juventude, há mais de 20 anos. A última vez que a vira, ela usava esse mesmo anel. Entendo, murmurou Tarcísio, tentando manter a compostura. É um anel muito bonito. Ele se afastou do balcão, a mente girando com possibilidades e lembranças há muito enterradas. Sentou-se em uma das mesas próximas à janela, observando o movimento da rua, enquanto tentava organizar seus pensamentos. Lívia havia sido seu primeiro amor verdadeiro. Eles se conheceram na faculdade de engenharia em Belo Horizonte e viveram um romance intenso por quase 3 anos. Tarcísio lembrava-se vividamente do dia em que comprara aquele anel, economizando por meses para presenteá-la no aniversário de namoro. Mas o destino tinha outros planos. Tarcísio recebeu uma proposta irrecusável para um estágio em uma grande construtora em São Paulo. Era a oportunidade que ele sempre sonhara, o primeiro passo para construir o império que hoje comandava. Lívia, por outro lado, não queria deixar sua família e seus estudos em Minas Gerais. A separação foi dolorosa. Eles prometeram manter contato, tentaram um relacionamento à distância, mas aos poucos as ligações e mensagens foram diminuindo. A última vez que Tarcísio falou com Lívia foi há quase 22 anos, quando ela ligou, dizendo que precisava conversar pessoalmente. Ele, imerso em seu novo trabalho e vida em São Paulo, pediu para adiar o encontro. Lívia nunca mais entrou em contato. Agora, 2 décadas depois, o passado ressurgia na forma de um anel no dedo de uma jovem barista. Tarcísio observou Yasmin enquanto ela atendia outros clientes. Havia algo familiar em seu sorriso, na forma como franzia a testa ao se concentrar. Ou seria apenas sua imaginação pregando peças? Ele terminou seu café, a cabeça repleta de perguntas sem resposta. Quem era realmente Yasmin? Qual era sua conexão com Lívia? E por que, depois de tantos anos, o destino o levara até aquele café naquela manhã específica? Tarcísio sabia que não poderia simplesmente ignorar essa coincidência. Ele precisava descobrir a verdade, não importava o quão dolorosa ou complicada ela pudesse ser. Deixou uma generosa gorjeta no balcão e saiu do café, determinado a desvendar o mistério que o anel de Yasmin representava. Enquanto dirigia de volta para o escritório,
Tarcísio não conseguia tirar Yasmin e o anel de seus pensamentos. Ele precisava de mais informações, mas como obtê-las sem parecer um stalker ou assustar a jovem? Naquela noite, deitado em sua cama king size na cobertura luxuosa com vista para a cidade, Tarcísio revirou antigas caixas de lembranças que guardava no closet. Entre fotos amareladas e cartas de amor já desbotadas, encontrou uma imagem que fez seu coração disparar. Ele e Lívia, sorridentes, em frente à Praça da Liberdade em Belo Horizonte. No dedo de Lívia, claramente visível, estava o anel de esmeralda. Nos dias que se seguiram, Tarcísio estabeleceu uma nova rotina. Todas as manhãs, antes de ir para o escritório, ele parava no Aroma Memória para tomar seu café. Sempre que possível, tentava ser atendido por Yasmin, observando-a discretamente e reunindo pequenas informações através de conversas casuais. Descobriu que Yasmin tinha 21 anos e estava cursando gastronomia na Universidade Federal de Minas Gerais. Ela morava com a mãe em um bairro próximo e trabalhava meio período no café para ajudar nas despesas e ganhar experiência. Yasmin mencionou que seu sonho era abrir seu próprio restaurante um dia. Após 2 semanas de visitas regulares, Tarcísio decidiu que precisava de ajuda profissional. Ele contratou Celso Rodrigues, um investigador particular discreto e eficiente, recomendado por seu advogado de confiança. Quero todas as informações possíveis sobre Yasmin e sua mãe, instruiu Tarcísio, entregando a Celso os poucos detalhes que havia coletado, mas seja extremamente cuidadoso. Não quero que elas percebam que estão sendo investigadas. Enquanto esperava pelos resultados da investigação, Tarcísio mergulhou no trabalho, tentando manter a mente ocupada. Sua assistente Débora notou a mudança no comportamento do chefe. Senhor Mendes, está tudo bem? Perguntou ela preocupada, após Tarcísio passar a tarde toda relendo o mesmo contrato. Sim, Débora, apenas pensando em alguns assuntos pessoais, respondeu ele, forçando um sorriso. Na sexta-feira daquela semana, Celso entrou no escritório de Tarcísio carregando uma pasta. Senhor Mendes, tenho as informações que o senhor solicitou, disse o investigador sentando-se na cadeira em frente à mesa de Tarcísio. Ali estava uma foto de Lívia Carvalho, mais velha, mas ainda reconhecível, os mesmos olhos verdes de Yasmin, o mesmo sorriso cativante, e ao lado de seu nome, a informação que mudaria tudo. Mãe solteira, nunca se casou. Senhor Mendes, a voz de Celso parecia vir de muito longe. O senhor está bem? Tarcísio respirou fundo, tentando se recompor. Sim, apenas surpreso com algumas informações. Continue, por favor. Consegui acesso aos registros médicos da senhora Carvalho, continuou Celso. Ela descobriu a gravidez aproximadamente 1 mês após se mudar de Belo Horizonte para Ribeirão das Neves, há 22 anos. Tarcísio sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As datas coincidiam perfeitamente com o fim de seu relacionamento com Lívia. Há mais alguma coisa que o senhor gostaria que eu investigasse? Perguntou Celso, notando o impacto que as informações tiveram em seu cliente. Tarcísio balançou a cabeça, ainda atordoado. Não, isso é suficiente por enquanto. Obrigado, Celso. Você fez um ótimo trabalho. Após a saída do investigador, Tarcísio ficou horas sentado em seu escritório, relendo o relatório e observando as fotos de Lívia e Yasmin. Não havia dúvidas em sua mente. Yasmin era sua filha. Uma filha que ele não sabia que existia, uma filha que cresceu sem conhecê-lo. A raiva e a mágoa por Lívia ter escondido a gravidez se misturavam com uma profunda tristeza pelos anos perdidos. Quantos aniversários ele havia perdido, quantos momentos importantes da vida de Yasmin ele não pôde presenciar. Mas junto com esses sentimentos negativos, havia também uma crescente onda de alegria e expectativa. Ele tinha uma filha, uma jovem inteligente, bonita e determinada. Alguém para quem ele poderia passar seus conhecimentos, alguém para amar e proteger. Tarcísio sabia que não podia simplesmente aparecer na vida de Yasmin e se declarar seu pai. A situação exigia cuidado e sensibilidade. Ele precisava abordar Lívia primeiro, entender por que ela havia escondido a gravidez e, juntos, decidirem a melhor maneira de contar a verdade a Yasmin.
Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Tarcísio abriu uma garrafa de vinho tinto e se permitiu sonhar com o futuro. Imaginava-se ensinando a Yasmin os segredos do mundo dos negócios, ajudando-a a realizar seu sonho de abrir um restaurante, sendo o pai que ele nunca teve a chance de ser. Mas primeiro ele precisava enfrentar o passado. Na manhã seguinte, Tarcísio tomou uma decisão. Iria até a escola onde Lívia trabalhava. Era hora de confrontar a mulher que havia guardado esse segredo por tanto tempo e começar a construir uma ponte para o futuro que ele agora desejava desesperadamente. Na segunda-feira seguinte, Tarcísio acordou antes do nascer do sol, seu corpo tenso, com a antecipação do que estava prestes a fazer. Ele se vestiu com esmero, optando por um terno azul marinho que lhe dava um ar sério, mas não intimidador. Queria parecer apresentável, mas não ostensivo, quando encontrasse Lívia após tantos anos. O trajeto até a Escola Estadual Monteiro Lobato, onde Lívia lecionava, pareceu durar uma eternidade. Tarcísio ensaiou mentalmente diversas abordagens, tentando antecipar as reações de Lívia: raiva, medo, arrependimento. Ele mesmo não sabia ao certo como se sentia. Uma mistura turbulenta de emoções o consumia. Estacionou seu carro a uma quadra de distância da escola, não querendo chamar atenção desnecessária. Eram 7h15 da manhã e os alunos começavam a chegar para o primeiro turno. Tarcísio observou a movimentação por alguns minutos, seu coração acelerando quando finalmente avistou Lívia. Ela caminhava com passos firmes em direção ao portão da escola, carregando uma bolsa cheia de livros. Seus cabelos, antes longos e negros, agora estavam na altura dos ombros e salpicados de fios grisalhos. Mesmo assim, Tarcísio a reconheceu imediatamente. A forma como ela se movia, o jeito de inclinar a cabeça ao cumprimentar os alunos, era inconfundivelmente Lívia. Ela se virou ao ouvir seu nome, e seus olhos se arregalaram em reconhecimento e choque. Tarcísio! Sussurrou, quase deixando cair os livros que carregava. O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar, disse ele, mantendo a voz baixa para não atrair a atenção dos alunos que passavam. É importante. Lívia olhou ao redor, claramente desconfortável. Agora não é um bom momento, Tarcísio. Estou prestes a começar minha aula. Por favor, Lívia, insistiu ele, sua voz carregada de emoção. Esperei 22 anos por esta conversa. Não posso esperar nem mais um dia. O rosto de Lívia empalideceu, e Tarcísio viu o momento exato em que a compreensão a atingiu. Você sabe, ela murmurou, mais para si mesma do que para ele. Sim, eu sei, confirmou Tarcísio, e acho que me deve algumas explicações. Lívia fechou os olhos por um momento, como se buscasse forças interiores. Quando os abriu novamente, havia uma determinação em seu olhar que Tarcísio lembrava bem dos tempos de faculdade. Tudo bem, ela disse por fim. Minha primeira aula é só às 8 horas. Podemos conversar por meia hora, mas não aqui. Vamos até aquela lanchonete na esquina. Eles caminharam em silêncio até o pequeno estabelecimento. Era um lugar simples, frequentado principalmente por estudantes e professores da escola. Àquela hora da manhã, estava quase vazio. Sentaram-se em uma mesa afastada, cada um com uma xícara de café à sua frente. Por alguns instantes, apenas se olharam como se tentassem reconhecer nos rostos envelhecidos as pessoas que haviam sido 2 décadas atrás. Foi Tarcísio quem quebrou o silêncio. Por que, Lívia? Por que você escondeu de mim que estava grávida? Lívia suspirou profundamente, suas mãos apertando a xícara de café como se buscasse apoio. Não foi uma decisão fácil, Tarcísio. Quando descobri que estava grávida, você já estava em São Paulo há quase 2 meses. Sua carreira estava decolando. Você falava com tanto entusiasmo sobre seus novos projetos. Isso não era motivo para me privar do direito de saber que tinha uma filha, exclamou Tarcísio, tentando controlar o volume de sua voz. Eu sei, respondeu Lívia. A culpa é evidente em sua voz. Mas você tem que entender, eu estava assustada. Nós mal nos falávamos mais. Eu sentia que estávamos seguindo caminhos diferentes. E então, quando liguei dizendo que precisava conversar pessoalmente, você disse que estava muito ocupado, que poderíamos adiar. Tarcísio sentiu
como se tivesse levado um soco no estômago. Ele se lembrava daquela ligação, de como havia dispensado Lívia, pensando que ela queria apenas reatar o relacionamento. Eu deveria ter insistido, continuou Lívia. Deveria ter ido até São Paulo contado pessoalmente, mas estava magoada, me sentindo abandonada. Então tomei a decisão de criar nossa filha sozinha. Nossa filha, repetiu Tarcísio, a realidade daquelas palavras ainda soando estranha em seus ouvidos. Yasmin. Lívia arregalou os olhos. Como você? Eu a conheci, explicou Tarcísio. No café onde ela trabalha, vi o anel que dei a você no dedo dela. Um pequeno sorriso melancólico surgiu nos lábios de Lívia. Aquele anel dei a ela no seu 18º aniversário. Disse que era uma lembrança especial da minha juventude. Ela sabe sobre mim? Perguntou Tarcísio, temendo a resposta. Lívia balançou a cabeça. Não. Quer dizer, ela sabe que tem um pai em algum lugar, mas não sabe quem você é. Sempre disse a ela que seu pai era um homem bom, que não estava preparado para ser pai na época. Tarcísio sentiu uma mistura de alívio e desapontamento. Por um lado, estava grato por Lívia não ter pintado uma imagem negativa dele para Yasmin. Por outro, a ideia de que sua filha cresceu pensando que ele simplesmente não quis assumi-la era dolorosa. Eu quero conhecê-la, Lívia, disse Tarcísio, sua voz firme. Quero fazer parte da vida dela. Lívia o estudou por um longo momento antes de responder. Tarcísio, não é tão simples assim. Yasmin tem 21 anos. Ela construiu toda uma vida, toda uma identidade sem você. Não podemos simplesmente chegar e virar o mundo dela de cabeça para baixo. Eu entendo isso, respondeu ele, inclinando-se para a frente. Mas ela merece saber a verdade. Eu mereço a chance de ser pai dela, mesmo que tardiamente. Por favor, Lívia, não me negue isso. Lívia fechou os olhos, claramente lutando com suas próprias emoções. Quando os abriu novamente, havia uma mistura de resignação e determinação em seu olhar. Tudo bem, ela disse por fim. Você está certo, Yasmin merece saber a verdade, mas vamos fazer isso do jeito certo. Preciso conversar com ela primeiro, prepará-la. Isso vai ser um choque enorme para ela. Tarcísio assentiu, sentindo um misto de ansiedade e esperança. Quando você vai contar a ela? Hoje à noite, respondeu Lívia, quando ela voltar do trabalho. Vou pedir que ela tire uma folga amanhã. Se ela estiver disposta, podemos nos encontrar. Todos nós. Obrigado, Lívia, disse Tarcísio, sua voz embargada de emoção. Sei que não tenho o direito de pedir isso, mas... Obrigado. Lívia esboçou um sorriso triste. Não faço isso só por você, Tarcísio. Faço pela Yasmin. Ela sempre quis saber mais sobre o pai. Talvez isso seja bom para ela também. Eles terminaram seus cafés em um silêncio carregado de pensamentos e emoções não ditas. Quando se levantaram para sair, Tarcísio hesitou por um momento. Lívia, chamou ele fazendo-a se virar. Eu sinto muito, por tudo. Ela assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eu também, Tarcísio, eu também. Enquanto via Lívia se afastar em direção à escola, Tarcísio sentiu o peso de 2 décadas de segredos e arrependimentos sobre seus ombros, mas junto com esse peso, havia também uma centelha de esperança. Amanhã, ele poderia finalmente conhecer sua filha. A noite caiu sobre Ribeirão das Neves, trazendo consigo uma tensão palpável que pairava sobre 2 residências distintas da cidade. No apartamento modesto do bairro Jardim das Oliveiras, Lívia aguardava ansiosamente o retorno de Yasmin do trabalho, ensaiando mentalmente como abordaria o assunto que mudaria para sempre a vida de sua filha. Enquanto isso, na cobertura luxuosa no centro da cidade, Tarcísio andava de um lado para o outro, incapaz de se concentrar em qualquer coisa. Sua mente estava repleta de cenários hipotéticos sobre como seria o encontro com Yasmin no dia seguinte. Será que ela o aceitaria? Será que o odiaria por não ter estado presente em sua vida? No aroma memória, Yasmin terminava seu turno, completamente alheia à tempestade emocional que estava prestes a atingi-la. Ela se despediu dos colegas com seu habitual sorriso caloroso e pegou o ônibus para casa,
ansiosa para compartilhar com a mãe as novidades sobre um curso de confeitaria que estava considerando fazer. Quando Yasmin abriu a porta do apartamento, foi recebida pelo aroma familiar do estrogonofe de frango, seu prato favorito. Imediatamente ela soube que algo estava errado. Sua mãe só fazia estrogonofe em ocasiões especiais ou quando tinha notícias importantes para dar. Mãe, chamou Yasmin, deixando sua bolsa sobre o sofá. Está tudo bem? Lívia apareceu na porta da cozinha, um sorriso tenso em seus lábios. Oi, querida, como foi o trabalho hoje? Foi bom, respondeu Yasmin, estudando o rosto da mãe. Mas algo me diz que você tem algo para me contar. O que houve? Lívia suspirou, gesticulando para que Yasmin se sentasse à mesa da sala. Vamos jantar primeiro, e então conversamos. É algo importante. O jantar transcorreu em um silêncio incomum, apenas quebrado por comentários superficiais sobre o dia. Yasmin podia sentir a tensão emanando de sua mãe, e isso a deixava cada vez mais apreensiva. Finalmente, após a sobremesa, outra raridade em dias de semana, Lívia segurou as mãos de Yasmin sobre a mesa. Querida, preciso te contar algo que deveria ter contado há muito tempo, começou Lívia, sua voz trêmula. É sobre seu pai. O coração de Yasmin deu um salto. Ao longo dos anos, ela havia feito inúmeras perguntas sobre seu pai, sempre recebendo respostas vagas ou evasivas. Com o tempo, aprendera a não tocar mais no assunto, aceitando que era um tema doloroso para sua mãe. Mãe, o que houve? Ele morreu? Perguntou Yasmin, temendo o pior. Não, Lívia apressou-se em dizer. Na verdade, ele está vivo. Ray está aqui em Ribeirão das Neves. Yasmin sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Como assim? Ele sempre esteve aqui? Por que nunca me disse? Lívia balançou a cabeça, lágrimas se formando em seus olhos. Não, querida. Ele não sabia sobre você, até agora. Nos minutos seguintes, Lívia contou a Yasmin toda a história. O namoro na faculdade, a separação quando Tarcísio foi para São Paulo, a descoberta da gravidez e a decisão de não contar a ele. Mas por que, mãe? Perguntou Yasmin, sua voz embargada de emoção. Por que esconder isso dele? De mim? Eu estava assustada, Yasmin, explicou Lívia, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Achei que estava fazendo o melhor para você, para nós duas, mas agora vejo que cometi um erro terrível. Yasmin ficou em silêncio por longos momentos, processando tudo o que acabara de ouvir. Sua mente estava um turbilhão de emoções, raiva, confusão, tristeza e uma pitada de esperança que ela não conseguia explicar. Como ele descobriu sobre mim? Perguntou finalmente. Lívia então contou sobre o encontro de Tarcísio e Yasmin no café, sobre o anel que havia sido o gatilho para toda essa revelação. Aquele empresário, murmurou Yasmin, a compreensão finalmente atingindo-a. O que vem todos os dias tomar café é ele, não é, meu pai? Lívia assentiu. Sim, querida, é ele. Seu nome é Tarcísio Mendes. Yasmin se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Ela olhou para a cidade lá fora, as luzes dos prédios e casas brilhando na noite, sentindo como se seu mundo inteiro tivesse sido virado de cabeça para baixo. Ele quer me conhecer? Perguntou ela, sem se virar. Sim, respondeu Lívia suavemente. Ele quer muito te conhecer, Yasmin. Na verdade, ele gostaria de nos encontrar amanhã se você estiver disposta. Yasmin se virou, encarando sua mãe com uma mistura de medo e determinação nos olhos. Ah, se eu não estiver? E se eu não quiser conhecê-lo? Lívia se levantou, aproximando-se de sua filha. Então respeitaríamos sua decisão. Mas, Yasmin, acho que você deveria dar uma chance a ele, dar uma chance a si mesma de conhecer essa parte da sua história. Yasmin abraçou a si mesma, sentindo-se vulnerável de uma forma que não se sentia desde criança. Eu não sei, mãe, é tudo tão repentino. Eu sei, querida, disse Lívia, abraçando a filha, e sinto muito por ter causado tudo isso. Mas talvez essa seja uma oportunidade para todos nós acertarmos as coisas. Yasmin se permitiu ser consolada nos braços de sua mãe, como tantas vezes ao longo de sua vida,
Depois de alguns minutos ela se afastou enxugando as lágrimas. Tudo bem, disse ela finalmente. Vou encontrá-lo, mas você tem que estar lá comigo. É claro, meu amor, assegurou Lívia. Estarei ao seu lado o tempo todo. Naquela noite, Yasmin mal conseguiu dormir. Ela ficou horas olhando para o anel em seu dedo, aquele que sempre achou ser apenas uma lembrança da juventude de sua mãe, mas que agora carregava um significado muito mais profundo. Do outro lado da cidade, Tarcísio também passava a noite em claro, imaginando como seria o encontro com sua filha. Ele alternava entre momentos de ansiedade e de esperança, rezando para que Yasmin lhe desse a chance de fazer parte de sua vida. Na manhã seguinte, 3 vidas que haviam sido separadas por segredos e circunstâncias estavam prestes a se entrelaçar novamente. O café Aroma Memória, que havia sido o cenário do início dessa revelação, seria agora o palco para um dos momentos mais importantes na vida de Tarcísio, Lívia e Yasmin. A manhã de quarta-feira amanheceu com um céu nublado sobre Ribeirão das Neves, como se o próprio clima refletisse a tensão e a incerteza que pairavam sobre os protagonistas desta história. O Aroma Memória, normalmente um refúgio acolhedor, parecia estranhamente intimidante naquela manhã. Tarcísio chegou primeiro, 20 minutos antes do horário combinado. Ele escolheu uma mesa no canto mais afastado do café, longe dos olhares curiosos dos poucos clientes que ocupavam o local àquela hora. Suas mãos tremiam levemente, enquanto ajeitava a gravata pela 10ª vez. Um gesto nervoso que não conseguia controlar. Exatamente às 10 horas, Lívia e Yasmin entraram no café. Tarcísio as viu imediatamente, seu coração acelerando ao observar sua filha fora do uniforme de trabalho pela primeira vez. Yasmin vestia jeans e uma blusa simples, seu cabelo cacheado preso em um rabo de cavalo. Havia uma mistura de apreensão e curiosidade em seus olhos verdes. Os olhos de Lívia, percebeu Tarcísio. Lívia fez contato visual com Tarcísio e assentiu levemente, guiando Yasmin até a mesa. O empresário se levantou, sentindo como se suas pernas fossem feitas de gelatina. Bom dia, disse ele, sua voz rouca de emoção. Bom dia, Tarcísio, respondeu Lívia, tentando manter um tom casual. Ela se virou para Yasmin, que parecia congelada no lugar. Querida, este é Tarcísio Mendes, seu pai. Yasmin encarou Tarcísio, seus olhos percorrendo cada detalhe de seu rosto, como se procurasse algo familiar. Olá, disse ela finalmente, sua voz quase um sussurro. Olá, Yasmin, respondeu Tarcísio, resistindo ao impulso de abraçá-la. É um prazer finalmente conhecê-la oficialmente. Eles se sentaram, um silêncio desconfortável caindo sobre a mesa. Uma garçonete se aproximou para anotar os pedidos, um expresso duplo para Tarcísio, um cappuccino para Lívia e um chocolate quente para Yasmin. Então, começou Yasmin após alguns momentos, sua voz tensa. Você é meu pai. Tarcísio assentiu, engolindo em seco. Sim, eu sou. E sinto muito por não ter estado presente em sua vida até agora. Se eu soubesse... Mas você não sabia? Interrompeu Yasmin, lançando um olhar rápido para sua mãe. Por que ninguém te contou? Lívia baixou os olhos. A culpa é evidente em seu rosto. Tarcísio, percebendo a tensão entre mãe e filha, decidiu intervir. Yasmin, disse ele suavemente, sei que deve estar com muitas perguntas, muitos sentimentos confusos. Eu também estou. Mas quero que saiba que desde o momento em que descobri sobre você, não consigo pensar em outra coisa além de conhecê-la e, se você permitir, fazer parte da sua vida. Yasmin o encarou, seus olhos se enchendo de lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Por que deveria? Passei 21 anos sem um pai. Por que precisaria de um agora? A dureza nas palavras de Yasmin atingiu Tarcísio como um soco no estômago, mas ele entendeu a dor por trás delas. Você está certa, admitiu ele. Você não precisa de mim. Você cresceu e se tornou uma jovem incrível sem a minha presença. Mas talvez possamos construir algo novo, não para substituir o que perdemos, mas para criar algo diferente. A garçonete retornou com as bebidas, proporcionando um breve momento de pausa na conversa carregada de emoção.
Yasmin pegou sua xícara de chocolate quente, segurando-a com ambas as mãos, como se buscasse conforto em seu calor. Como era o relacionamento de vocês? Perguntou ela repentinamente, olhando de Tarcísio para Lívia. Antes de... Bem, antes de mim. Tarcísio e Lívia trocaram um olhar. Anos de memórias compartilhadas passando entre eles em um instante. Nós nos conhecemos na faculdade, começou Lívia, um pequeno sorriso nostálgico em seus lábios. Seu pai era o aluno mais brilhante do curso de engenharia, e eu estava sempre correndo atrás dele nas aulas de cálculo. Sua mãe está sendo modesta, interveio Tarcísio. Ela era a estrela do departamento de letras. Lembro-me de ficar intimidado toda vez que a via debatendo literatura no centro acadêmico. Yasmin observava a interação entre seus pais com uma mistura de fascínio e confusão. Era estranho vê-los assim, compartilhando memórias de uma vida que ela nunca conheceu. O que deu errado então? Perguntou ela, sua voz mais suave agora. O sorriso desapareceu do rosto de Lívia. A vida aconteceu, respondeu ela. Seu pai recebeu uma proposta incrível em São Paulo, e eu não estava pronta para deixar minha vida aqui em Minas. Foi minha culpa, admitiu Tarcísio. Eu estava tão focado em construir minha carreira que não percebi o que estava deixando para trás. Quando finalmente me dei conta, parecia tarde demais. Yasmin ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo tudo o que ouvia. Finalmente, ela se virou para Tarcísio. O que você quer de mim agora? O que espera que aconteça? Tarcísio respirou fundo antes de responder. Honestamente, eu quero conhecê-la, Yasmin. Quero saber sobre seus sonhos, seus medos, suas alegrias. Quero ter a chance de ser seu pai, mesmo que seja de uma forma diferente do que teria sido se estivesse presente desde o início. Mas mais do que tudo, quero que você saiba que não importa o que decida, você tem um pai que te ama e que sempre estará aqui para você. As palavras de Tarcísio pareceram tocar algo dentro de Yasmin. Pela primeira vez desde que chegara, as lágrimas que ela vinha segurando começaram a cair. Eu sempre quis isso, admitiu ela, sua voz embargada. Sempre quis um pai. Mas agora que você está aqui, tenho medo. Medo de me apegar e você ir embora novamente. Lívia estendeu a mão, segurando-a de sua filha. Oh, querida, disse ela, lágrimas em seus próprios olhos. Sinto muito por ter causado essa dor a você. A vocês dois. Tarcísio, movido por um impulso que não conseguiu conter, levantou-se e se ajoelhou ao lado da cadeira de Yasmin. Yasmin, olhe para mim, pediu ele suavemente. Quando ela o fez, ele continuou. Eu prometo a você aqui e agora que não vou a lugar nenhum. Não posso mudar o passado, mas posso garantir que estarei aqui para o futuro. Se você me der uma chance... Yasmin olhou nos olhos de Tarcísio, buscando a verdade em suas palavras. O que viu pareceu convencê-la, pois no momento seguinte, ela se jogou nos braços dele, soluçando. Tarcísio a abraçou fortemente, suas próprias lágrimas finalmente caindo. Lívia observava a cena, uma mistura de alívio e arrependimento em seu coração. Naquele momento, no canto de um café em Ribeirão das Neves, 3 vidas que haviam sido separadas por segredos e circunstâncias começaram o difícil, mas recompensador processo de cura e reconexão. O caminho à frente seria longo e por vezes difícil. Haveria mais lágrimas, mais conversas dolorosas, mais segredos a serem revelados, mas naquele instante, abraçados em um café chamado Aroma Memória, Tarcísio, Yasmin e Lívia deram o primeiro passo em direção a um futuro que, embora incerto, estava cheio de possibilidades. As semanas que se seguiram ao encontro no Aroma Memória foram um turbilhão de emoções para Tarcísio, Yasmin e Lívia. A rotina de todos foi alterada para acomodar os encontros frequentes entre pai e filha, que estavam ansiosos para recuperar o tempo perdido. Tarcísio fez questão de reorganizar sua agenda de trabalho, delegando mais responsabilidades a seus subordinados para poder passar mais tempo com Yasmin. Ele queria conhecer cada detalhe da vida de sua filha, desde suas memórias de infância até seus sonhos para o futuro. Uma tarde, cerca de um mês após o primeiro encontro, Tarcísio e Yasmin
Caminhavam pelo Parque Municipal de Ribeirão das Neves. O sol de fim de tarde pintava o céu de tons alaranjados, criando uma atmosfera quase mágica. Então, começou Tarcísio, olhando de soslaio para Yasmin. Sua mãe me contou sobre seu interesse em abrir um restaurante algum dia. Yasmin sorriu, um brilho de entusiasmo em seus olhos. Sim, é meu sonho desde que comecei a trabalhar no café, mas é algo para o futuro distante, sabe? Primeiro preciso terminar meu curso de gastronomia, ganhar mais experiência. Tarcísio assentiu pensativo. E se pudéssemos acelerar esse processo? Yasmin parou de andar, virando-se para encarar o pai. Como assim? Bem, disse Tarcísio, um sorriso se formando em seus lábios. Acontece que eu tenho alguns contatos no ramo de restaurantes e também algum capital para investir, se você estiver interessado em uma parceria. Os olhos de Yasmin se arregalaram. Você está falando sério? Tarcísio riu da expressão surpresa de sua filha. Completamente sério. Yasmin, sei que perdemos muito tempo e nada pode compensar os anos que não estive presente em sua vida, mas se puder ajudar a realizar seus sonhos agora, quero fazer isso. Yasmin ficou em silêncio por alguns momentos, processando a oferta. Quando falou novamente, sua voz estava carregada de emoção. Pai, eu nem sei o que dizer. É uma oferta incrível, mas... incentivou Tarcísio, notando a hesitação de Yasmin. Mas não quero que pense que estou me aproximando de você por interesse, completou ela baixando os olhos. Estes últimos meses, conhecendo você, têm sido maravilhosos. Não quero complicar as coisas misturando negócios e família. Tarcísio sentiu uma onda de orgulho e afeto por sua filha. Ele se aproximou colocando as mãos sobre os ombros de Yasmin. Olhe para mim, pediu suavemente. Quando ela o fez, ele continuou. Yasmin, o fato de você se preocupar com isso só me faz ter ainda mais certeza de que quero ajudar. Você é uma jovem incrível, íntegra e talentosa. Será um prazer e uma honra investir em seu sonho. Os olhos de Yasmin se encheram de lágrimas. Obrigada, pai, disse ela, abraçando-o forte. Obrigada por acreditar em mim. Enquanto pai e filha selavam ali o início de uma nova fase em seu relacionamento, do outro lado da cidade, Lívia enfrentava seus próprios desafios emocionais. Sentada em sua sala de estar, ela folheava um álbum de fotos antigo. Imagens de Yasmin bebê, dando seus primeiros passos em seu primeiro dia de aula. Momentos preciosos que Tarcísio não pôde presenciar. O som de uma notificação em seu celular atirou de seus pensamentos. Era uma mensagem de Tarcísio. Lívia, podemos nos encontrar amanhã? Precisamos conversar sobre o futuro de Yasmin. Lívia sentiu um aperto no peito. Apesar de estar feliz pela conexão que Yasmin estava desenvolvendo com o pai, uma parte dela não podia evitar sentir-se ameaçada. Durante 21 anos, ela havia sido o único pilar na vida de sua filha. Agora, tinha que aprender a compartilhar esse papel. Na manhã seguinte, Lívia encontrou Tarcísio no mesmo café onde haviam se reencontrado meses atrás. O empresário já a esperava, 2 xícaras de café sobre a mesa. Obrigada por vir, disse Tarcísio assim que Lívia se sentou. O que houve? Perguntou ela indo direto ao ponto. Aconteceu algo com Yasmin? Tarcísio sorriu, tranquilizando-a. Nada de errado. Na verdade é algo muito bom. Ontem conversei com Yasmin sobre o sonho dela de abrir um restaurante. Ofereci minha ajuda para tornar isso realidade mais cedo do que ela esperava. Lívia piscou surpresa. Oh, entendo. E o que Yasmin achou disso? Ela ficou animada, mas também preocupada em misturar negócios e família. Respondeu Tarcísio. Mas conseguimos chegar a um acordo. O motivo de eu querer falar com você é que, muito bem, gostaria que você também fizesse parte disso. Foi a vez de Lívia ficar surpresa. Mas Tarcísio, eu não entendo nada de restaurantes ou negócios, mas entende tudo sobre nossa filha, argumentou ele. Lívia você a criou sozinha por 21 anos. Conhece seus gostos, suas habilidades, seus medos melhor do que ninguém. Além disso, sua experiência como professora pode ser valiosa na parte administrativa do negócio.
Lívia ficou em silêncio, absorvendo a proposta. Parte dela queria recusar imediatamente, manter as coisas como estavam, mas outra parte, uma parte que ela não sabia que ainda existia, sentia-se emocionada com a ideia de trabalhar ao lado de sua filha, de fazer parte desse novo capítulo em sua vida. Eu não sei, Tarcísio, disse ela finalmente. É muita coisa para processar. Tarcísio assentiu compreensivo. Eu entendo, não precisa decidir agora, mas pense nisso, por favor. Seria uma oportunidade para todos nós reconstruirmos nossa família de uma forma nova e diferente. Família. A palavra ecoou na mente de Lívia. Por tanto tempo, família para ela significava apenas ela e Yasmin. A ideia de expandir esse conceito era ao mesmo tempo assustadora e estranhamente atraente. Vou pensar, prometeu ela, e vou conversar com Yasmin sobre isso também. Tarcísio sorriu aliviado. É tudo o que peço. Obrigado, Lívia. Enquanto deixavam o café, cada um seguindo para suas respectivas rotinas, ambos sentiam que estavam no limiar de uma nova fase em suas vidas. Uma fase que, embora desafiadora, prometia ser repleta de possibilidades. Nas semanas que se seguiram, Yasmin mergulhou de cabeça nos preparativos para seu futuro restaurante, com a orientação de Tarcísio e o apoio emocional de Lívia, que decidiu participar do projeto como consultora. Ela começou a dar forma ao seu sonho. Uma tarde, enquanto pai e filha percorriam possíveis locações para o restaurante, Yasmin parou abruptamente diante de um prédio antigo no centro histórico de Ribeirão das Neves. Pai, disse ela, seus olhos brilhando de excitação, é aqui, tem que ser aqui. Tarcísio olhou para o edifício. Era uma construção do início do século XX, com arquitetura colonial bem preservada. Apesar de precisar de reformas, o local tinha um charme inegável. Tem certeza, filha? Perguntou ele, já antecipando os desafios de adaptar um prédio histórico às necessidades de um restaurante moderno. Yasmin assentiu com convicção. Absoluta. Consigo ver tudo. Mesas de madeira rústica, lustres de ferro forjado, uma cozinha aberta onde os clientes possam ver a preparação dos pratos. Será uma mistura perfeita de tradição e inovação. Tarcísio não pôde deixar de sorrir diante do entusiasmo de sua filha. Bem, então acho que encontramos nosso lugar. Vou entrar em contato com o proprietário e ver o que podemos negociar. Naquela noite, durante um jantar que se tornara um ritual semanal, Tarcísio, Lívia e Yasmin discutiam animadamente os planos para o restaurante. Já pensei no nome, anunciou Yasmin, mal contendo sua empolgação. Que tal Raízes Renovação? Lívia sorriu, percebendo o significado por trás do nome. É perfeito, querida. Representa não só a proposta do restaurante, mas também nossa história. Tarcísio concordou, erguendo sua taça em um brinde. A Raízes Renovação, então, que seja o início de uma nova era para todos nós. As taças tilintaram, selando não apenas o nascimento de um novo empreendimento, mas também a reconciliação de uma família que, por tanto tempo, estivera fragmentada. Os meses que se seguiram foram intensos. Para a recém-reunida família Mendes, a reforma do prédio histórico que abrigaria o Raízes Renovação revelou-se mais desafiadora do que o previsto. Problemas estruturais ocultos, burocracia para a aprovação de mudanças em um edifício tombado e atrasos nas entregas de materiais testaram a paciência e a determinação de todos. Em uma tarde particularmente estressante, após mais uma reunião tensa com o arquiteto responsável pela obra, Yasmin se viu sozinha no que seria o salão principal do restaurante. Sentada no chão empoeirado, cercada por andaimes e materiais de construção, ela se permitiu pela primeira vez desde o início do projeto duvidar. Foi assim que Tarcísio a encontrou minutos depois. Vendo sua filha com o olhar perdido e os ombros caídos, ele sentiu um aperto no peito. Ei, chamou suavemente, sentando-se ao lado dela. Quer conversar sobre o que está sentindo? Yasmin suspirou profundamente antes de responder. E se eu estiver cometendo um erro enorme, pai? E se eu não estiver pronta para isso? Talvez eu devesse ter esperado mais, ganhado mais experiência. Tarcísio passou o braço pelos ombros de Yasmin, puxando-a para perto.
Sabe, quando eu comecei minha primeira empresa, tive exatamente esses mesmos pensamentos. É normal ter dúvidas, especialmente quando enfrentamos desafios, mas você sempre parece tão confiante, tão seguro de si, argumentou Yasmin. Tarcísio riu baixinho. Acredite, é apenas prática em esconder o pânico. A verdade é que todo novo empreendimento traz consigo medos e incertezas. O segredo não é não ter medo, mas sim não deixar que o medo te paralise. Yasmin absorveu as palavras do pai, sentindo um pouco do peso em seus ombros se dissipar. Como você lida com isso? Com o medo do fracasso? Eu me lembro do porquê comecei, respondeu Tarcísio. Me lembro dos meus objetivos, dos meus sonhos. E então, em vez de me concentrar no que pode dar errado, foco no próximo passo, na próxima tarefa que preciso realizar para chegar onde quero. Naquele momento, Lívia apareceu na porta do salão. Vendo pai e filha sentados no chão conversando intimamente, ela hesitou, não querendo interromper, mas Yasmin a viu e fez sinal para que se juntasse a eles. Venha, mãe, chamou Yasmin. Estávamos tendo uma pequena sessão de terapia familiar aqui. Lívia se aproximou sentando-se do outro lado de Yasmin. Tudo bem por aqui? Vai ficar, respondeu Yasmin, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Só estava tendo um momento de dúvida, mas o pai me ajudou a colocar as coisas em perspectiva. Lívia trocou um olhar agradecido com Tarcísio por cima da cabeça de Yasmin. Era em momentos como esse que ela se dava conta de como a presença de Tarcísio havia enriquecido a vida de sua filha. Sabe, começou Lívia, quando você nasceu, Yasmin, eu também tive muitos momentos de dúvida. Criar uma filha sozinha, sem experiência, parecia uma tarefa impossível. Mas sabe o que me fez seguir em frente? Yasmin olhou para a mãe curiosa. O quê? Você, respondeu Lívia simplesmente. Cada sorriso seu, cada pequena conquista, me dava força para enfrentar o próximo desafio. E é isso que esse restaurante representa para você agora. Cada problema que resolvemos, cada obstáculo que superamos, nos aproxima um pouco mais do seu sonho. As palavras de Lívia tocaram profundamente Yasmin. Ela olhou ao redor do salão inacabado, mas agora, em vez de ver apenas problemas e atrasos, ela começou a enxergar o potencial, a visão do que o lugar poderia se tornar. Obrigada, disse Yasmin, sua voz embargada de emoção. Obrigada aos dois por estarem aqui comigo, por acreditarem em mim mesmo quando eu mesma tenho dúvidas. Tarcísio e Lívia envolveram Yasmin em um abraço conjunto, formando um círculo de amor e apoio ali mesmo no chão empoeirado do futuro restaurante. Sempre estaremos aqui para você, prometeu Tarcísio. Sempre? Ecoou Lívia. Naquele momento, cercada pelo amor de seus pais, Yasmin sentiu uma renovação de sua determinação. Os desafios ainda estavam lá. As dúvidas não haviam desaparecido completamente, mas agora ela sabia que não estava sozinha para enfrentá-los. Nos dias que se seguiram, a energia no canteiro de obras do Raízes Renovação mudou perceptivelmente. Yasmin atacava cada problema com vigor renovado, sua confiança crescendo a cada obstáculo superado. Tarcísio, impressionado com a resiliência e criatividade de sua filha, encontrava-se cada vez mais deixando as decisões nas mãos dela, oferecendo orientação apenas quando solicitado. Lívia, por sua vez, descobriu que sua experiência como educadora era surpreendentemente útil na gestão da equipe de funcionários que começava a se formar. Ela desenvolveu um programa de treinamento abrangente, assegurando que cada membro da equipe entendesse não apenas suas funções, mas também a visão e os valores por trás do Raízes Renovação. À medida que o projeto avançava, a dinâmica entre Tarcísio, Lívia e Yasmin também evoluía. O que começara como uma parceria hesitante e às vezes desconfortável, transformou-se em uma colaboração harmoniosa. Sei que o caminho até aqui não foi fácil, que todos nós tivemos que superar muita coisa, mas olhem para nós agora, olhem para este lugar. Conseguimos isso juntos. Tarcísio e Lívia se aproximaram de Yasmin, cada um colocando uma mão em seus ombros. Não, filha, disse Tarcísio suavemente. Você conseguiu isso. Nós apenas tivemos o privilégio de fazer parte da jornada. Lívia concordou.
seus olhos brilhando de orgulho. Este é o seu sonho, Yasmin. Nós só demos um empurrãozinho. Todo o resto, a visão, a determinação, o trabalho duro, veio de você. Yasmin olhou para seus pais, sentindo-se abençoada por tê-los ao seu lado. Naquele momento, ela entendeu que o verdadeiro Raízes Renovação não era apenas o restaurante, mas a jornada que os trouxera até ali. As raízes de seu passado, com todos os seus segredos e dores, haviam sido expostas e curadas, e dessa cura surgira a renovação, não apenas de um prédio antigo transformado em um restaurante moderno, mas de uma família que encontrara seu caminho de volta um para o outro, enquanto os três se abraçavam no coração do restaurante que em breve abriria suas portas. Havia uma sensação palpável de que este era apenas o começo. O Raízes Renovação estava prestes a se tornar não apenas um negócio, mas um símbolo de recomeço, de segundas chances, de amor familiar redescoberto. E Yasmin, de pé entre seus pais, sabia que estava pronta para o que quer que o futuro reservasse, com suas raízes agora firmemente plantadas e seu coração renovado. Ela estava pronta para florescer. O dia da inauguração do Raízes Renovação amanheceu com um céu azul brilhante, como se o próprio universo quisesse celebrar este momento tão esperado. Yasmin acordou antes do nascer do sol, um misto de ansiedade e excitação, fazendo seu coração bater acelerado. Ela chegou ao restaurante às 6 da manhã, querendo verificar pessoalmente cada detalhe uma última vez. Ao entrar no salão principal, agora lindamente decorado com uma mistura de elementos rústicos e modernos, Yasmin foi inundada por uma onda de emoções. As mesas de madeira maciça, cada uma com um pequeno vaso de flores silvestres, estavam perfeitamente alinhadas. As paredes de tijolos aparentes contrastavam belamente com os lustres de ferro forjado, criando uma atmosfera acolhedora e sofisticada ao mesmo tempo. Na parede principal, um grande mural retratava a história de Ribeirão das Neves, conectando o passado ao presente. Yasmin caminhou lentamente pelo salão, seus dedos roçando suavemente o tampo das mesas, relembrando cada decisão, cada desafio superado que os trouxera até ali. Quando chegou à cozinha, seu coração se encheu de orgulho. O espaço era um sonho realizado, com equipamentos de última geração convivendo harmoniosamente com utensílios tradicionais de cozinha mineira. Tão absorta estava em suas reflexões que Yasmin não percebeu a chegada de seus pais. Tarcísio e Lívia a observavam da porta da cozinha, seus rostos refletindo o orgulho e o amor que sentiam por sua filha. "Bom dia, minha chefe", disse Tarcísio suavemente, fazendo Yasmin se virar. "Pai, vocês chegaram cedo", exclamou Yasmin, um sorriso iluminando seu rosto. Lívia se aproximou abraçando a filha, "Como se pudéssemos dormir em um dia como hoje. Estamos tão orgulhosos de você, querida." Os três compartilharam um momento de silêncio, cada um absorvendo a magnitude do que haviam alcançado juntos. Não era apenas a abertura de um restaurante, mas a culminação de uma jornada de reconciliação, perdão e amor renovado. As horas seguintes passaram em um borrão de atividade frenética. A equipe chegou, cada membro vestindo com orgulho o uniforme com o logo do Raízes Renovação, uma árvore cujos galhos formavam o contorno de um prato. Yasmin liderou uma última reunião repassando o cardápio especial de inauguração e motivando sua equipe. Às 19 horas em ponto, Yasmin, ladeada por Tarcísio e Lívia, cortou a fita inaugural. Uma pequena multidão composta por imprensa local, amigos e figuras importantes da cidade, irrompeu em aplausos. O restaurante rapidamente se encheu, a atmosfera vibrante com conversas animadas e expressões de deleite à medida que os pratos eram servidos. Yasmin circulava entre as mesas, trocando algumas palavras com os clientes, seu rosto radiante de felicidade. Em um momento tranquilo, Yasmin se encontrou ao lado do bar, observando o salão cheio. Tarcísio se aproximou, colocando uma mão em seu ombro. "Então, como se sente?" perguntou ele. Yasmin respirou fundo, um sorriso sereno em seus lábios. Realizada grata, um pouco assustada ainda, para ser honesta, mas principalmente feliz. Muito feliz.
Tarcísio assentiu compreensivo. Sabe, ver você aqui hoje liderando tudo isso me faz perceber o quanto perdi não estando presente na sua vida todos esses anos. Mas também me enche de orgulho ver a mulher incrível que você se tornou. Yasmin sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Obrigada, pai. Sabe, por muito tempo eu me perguntava como seria ter um pai. Agora sei que valeu a pena esperar para ter você. Nesse momento, Lívia se juntou a eles, seus olhos brilhando de emoção. Olhem só para vocês dois, disse ela, sua voz embargada. Quem diria que chegaríamos aqui, hein? Os três compartilharam um abraço apertado, ignorando por um momento o burburinho ao seu redor. Era um momento de conexão familiar, tão precioso quanto raro. O restante da noite transcorreu como um sonho. Os pratos, uma fusão criativa de culinária tradicional mineira, com toques modernos, foram um sucesso absoluto. O prato principal, uma releitura do tradicional frango com quiabo, recebeu elogios efusivos dos críticos gastronômicos presentes. Perto da meia-noite, com os últimos clientes se despedindo, Yasmin reuniu toda a equipe para um brinde. Quero agradecer a cada um de vocês, disse ela, erguendo sua taça. Sem o esforço e dedicação de todos, este sonho não teria se tornado realidade, mas quero fazer um agradecimento especial a duas pessoas que tornaram tudo isso possível. Ela se virou para Tarcísio e Lívia, que estavam lado a lado próximos ao bar. Pai e mãe, vocês não apenas me deram a vida, mas me deram uma segunda chance de ter uma família. Este restaurante é tanto de vocês quanto meu. A Raízes Renovação não é apenas o nome do nosso estabelecimento, é a história da nossa família. Não havia um olho seco no salão. Quando Yasmin terminou seu discurso, Tarcísio e Lívia se aproximaram, envolvendo a filha em um abraço emocionado. Horas mais tarde, com o restaurante já vazio e limpo, Yasmin se encontrou novamente sozinha no salão principal. Ela caminhou até a grande janela que dava para a rua, observando as primeiras luzes do amanhecer tingirem o céu de tons rosados e dourados. Naquele momento de quietude, Yasmin refletiu sobre a jornada que a trouxera até ali. O caminho não havia sido fácil. Houve lágrimas, discussões, momentos de dúvida e medo, mas também houve risos, descobertas, momentos de conexão profunda e, acima de tudo, amor. Ela pensou em como sua vida havia mudado desde aquele dia em que Tarcísio entrou no Aroma Memória e notou o anel em seu dedo. Como um simples objeto, havia desencadeado uma série de eventos que transformaram não apenas sua vida, mas a de seus pais também. O som de passos suaves a tirou de seus pensamentos. Virando-se, ela viu Tarcísio e Lívia se aproximando, cada um carregando uma xícara de café. Achamos que você poderia querer um pouco de cafeína depois dessa noite, disse Lívia, entregando uma xícara para Yasmin. Obrigada, respondeu Yasmin, aceitando gratamente a bebida quente. Os três ficaram em silêncio por um momento, observando o nascer do sol pela janela. Sabe, começou Tarcísio, sua voz suave, em todos os meus anos de negócios, nunca me senti tão realizado quanto me sinto agora. Lívia assentiu, concordando. Entendo o que quer dizer. Ver nossa filha realizar seu sonho, não há nada que se compare a isso. Yasmin sentiu seu coração se encher de amor e gratidão. Eu não teria conseguido sem vocês dois, disse ela. Não apenas pelo apoio neste projeto, mas por terem me dado a força e os valores que me trouxeram até aqui. Tarcísio colocou um braço ao redor dos ombros de Yasmin. Filha, você sempre teve essa força dentro de você. Nós apenas tivemos o privilégio de testemunhá-la florescer. Lívia pegou a mão livre de Yasmin, apertando-a gentilmente, e continuaremos aqui, testemunhando e apoiando cada novo capítulo da sua vida. Yasmin olhou para seus pais, sentindo uma onda de emoção a invadir. Eu amo vocês, disse simplesmente, sua voz embargada. Nós também te amamos, filha, responderam Tarcísio e Lívia em uníssono. Os três voltaram seus olhares para a janela, observando o novo dia nascer sobre Ribeirão das Neves. O sol, agora completamente acima do horizonte, banhava a cidade com uma luz dourada, prometendo novos começos e possibilidades infinitas. Naquele momento de pé entre seus pais,
com o aroma de café fresco no ar e o coração cheio de amor e esperança, Yasmin soube que, não importava o que o futuro reservasse, ela estaria pronta para enfrentá-lo. Com suas raízes fortalecidas e seu espírito renovado, ela estava pronta para escrever o próximo capítulo de sua história, uma história de família, perdão, amor e, é claro, boa comida. O Raízes Renovação não era apenas um restaurante, era um testemunho de que nunca é tarde demais para recomeçar, para curar feridas antigas e para construir novos laços. Era a prova viva de que, às vezes, o destino tem formas misteriosas de nos levar exatamente onde precisamos estar. E assim, enquanto a cidade despertava para um novo dia, a família Mendes, Tarcísio, Lívia e Yasmin, permaneceu unida, suas xícaras de café nas mãos e seus corações cheios de promessas para o futuro. Eles sabiam que juntos poderiam superar qualquer desafio que a vida lhes apresentasse. O Raízes Renovação estava apenas começando sua jornada, assim como esta família recém-reunida. E que jornada promissora seria!